Minha cabeça é um caos, desde que eu comecei a me entender como uma pessoa criativa. E quando eu tô no meio desse caos, ansiedade, estresse, mil pensamentos começam a vir na minha cabeça ao mesmo tempo. Eu sinto que nada que eu fizer vai ficar bonito, nada me chama atenção, porque nada tem pé e nem cabeça, sabe? Durante muito tempo eu tentei fazer esse barulho parar, mas nada funcionou. Até que eu tentei fazer isso de uma forma diferente. Em vez de tentar controlar ou silenciar esse barulho, eu só deixei ele fluir e comecei a pensar nele de uma forma diferente. Então eu comecei a sentir esse caos, sentir o que minha cabeça estava pensando, o que esses pensamentos estavam me mostrando, para onde realmente isso estava me levando, saca? E no meio desses pensamentos eu comecei a entender que eu tinha só ideia demais, sabe? Eu pensava muito numa coisa, pensava no começo, pensava no meio, pensava no fim, aí depois pensava em uma outra versão e fazia a mesma coisa. E todas essas coisas meio que se embaralhava tudo de uma vez e acabava deixando tudo mais confuso. E junto com isso também vinham os meus problemas pessoal, coisas da minha vida, futuro. E eu pensava nas mesmas coisas que você pensa diariamente. Pô, problema no trabalho, problema em casa, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E tudo isso se misturava cada vez mais. E no meu caso ainda eu moro fora do Brasil, então as coisas se complicam um pouquinho mais, porque eu vim de uma cultura diferente e eu tô em outra cultura totalmente diferente. E isso se misturava ainda mais nessa confusão maluca que deixa minha cabeça um pouquinho mais confusa do que o normal. E sentir esse caos foi só o primeiro passo, mas sentir sem entender não leva a lugar nenhum. E entender esse caos realmente é uma coisa difícil, porque cada um passa por uma situação diferente, todo mundo tem uma situação de vida diferente do outro. É mais uma questão de você começar a se entender, pô, eu gosto disso, eu me encaixo aqui, eu vou por ali, eu não vou por aqui, eu faço isso, minha vida tá assim, minha vida tá assado. Então se você começar a realmente parar e começar a entender ele, como isso funciona, o que afeta, o que não afeta, isso tá me ajudando a entender. Quando você começa a entender o seu caos, você percebe uma coisa muito interessante. A maioria das coisas que te afeta nem deveria estar ocupando espaço na sua cabeça. Eu, por exemplo, sou torcedor do Santos. Imagina se eu fosse ficar pensando no Santos o meu dia inteiro. Imagina, minha cabeça ia explodir de tanta preocupação. Hoje em dia tá acontecendo um monte de coisa doida no mundo. Imagina se eu for ficar pensando nisso o dia inteiro. Porque várias dessas coisas nem te afetam na vida real de verdade. E você só perde tempo pensando nelas. E quando você começa a filtrar o que realmente importa na sua vida, chega a hora de você tirar isso da sua cabeça e colocar no papel. Se você ainda não tem o hábito de colocar suas ideias ou seus projetos ou até os seus problemas no papel, eu tenho um vídeo muito legal que eu mostro a minha rotina e lá eu falo uma coisa bem legal que é o banco de ideias. E eu vou deixar esse vídeo linkado aqui em cima para você assistir depois que acabar esse aqui. Uma das coisas mais legais que eu aprendi quando eu comecei a colocar as coisas no papel foi que esse caos que existia na minha cabeça, que ficava meio que atrapalhando as coisas a ganhar forma, a ganhar um pé e a ganhar uma cabeça, ela começava a ficar um pouco mais uniforme. E ao invés de eu ficar pensando em 30 problemas ao mesmo tempo, eu pensava em um só. Daí a minha cabeça ficava mais focada em realizar a resolução de um problema só do que de 30 ao mesmo tempo. Então por isso que escrever está sendo uma prática importante para mim. Porque aí eu vejo que os problemas que estão me afetando, na verdade não são tão grandes assim como eu imaginava que era e que eu consigo resolver eles. Mas se eu pensar neles em um de cada vez, não em todos ao mesmo tempo. E agora que eu tô nessa jornada de fazer aqui os vídeos pro YouTube, eu tenho bastante ideia. Então é agora que eu preciso organizar todas as ideias. E ainda bem que eu aprendi que colocar isso no papel é a coisa mais importante que tem. E se você não faz isso, eu recomendo fortemente que você comece a fazer. Aí você vai ficar pensando, mas eu não gosto de escrever, mas eu não gosto de não sei o que. O que você vai perder se você não fazer? Você não vai perder nada. No máximo você vai perder uma folha de papel. E com tudo isso no papel, você começa a enxergar que o que antes era só barulho pode virar o combustível na mão da pessoa certa. E no meu caso, é isso que está acontecendo. Todas essas ideias, todos os problemas que eu tenho, como por exemplo esse do barulho em pensar demais, eu estou transformando ele em um vídeo. Mas se você gosta de outras coisas, se você gosta de pintar, se você gosta de escrever, de correr, de fazer atividade física, qualquer outra coisa, você pode transformar isso
um combustível para você fazer o que você quer fazer. E todo mundo tem problema o suficiente, problema o dia inteiro, problema todos os dias. E no meu caso está funcionando e eu espero que funcione para você também. Você encontre uma forma de fazer todas essas coisas que você pensa e transformar elas em ideias. E é por isso que surge tanto canal no YouTube, porque muita gente tem problema e é problema o tempo todo. E graças a Deus essas pessoas estão criando vídeo no YouTube. Todo mundo tem um problema parecido. Aí você vê que tem uma pessoa fazendo alguma coisa, resolvendo isso de tal jeito, que era uma forma que às vezes você nem imaginaria que dava. Que nem eu falei agora há pouco de colocar os meus problemas em palavras, colocar ele no papel, materializar ele. E uma coisa que eu vou pedir pra você agora que vai me ajudar muito é você deixar o like e se inscrever no canal se você não é inscrito. Aqui nesse canal os vídeos saem toda terça-feira, então até ativa as notificações aí pra você não perder nenhum vídeo, porque tá ficando muito legal, eu tô curtindo muito fazer. E o like que você deixa é o combustível que vai me ajudar a seguir em frente. Nos vemos no próximo vídeo, até semana que vem, tamo junto e tchau!